Cíntia. Boa noite para você e para todo mundo. Um dia bastante movimentado. O voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi bastante extenso e explicativo. E ele, claro, foi contra esse decreto assinado no ano passado pelo presidente Michel Temer. Eu digo claro porque ele já tinha feito um relatório antes, Cíntia, na sessão da semana passada, depois que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela que é autora dessa ação, apresentou os argumentos dela durante a sessão e o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, pontuou, num resumo do relatório, que não concordava com os termos desse indulto, que é o perdão das penas de condenados, da forma como o presidente Michel Temer assinou no ano passado. Isso provocou uma grande polêmica, porque a Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso aqui no Supremo e a então presidente, a ministra Carmen Lúcia, aceitou essas condições e o ministro Roberto Barroso deu uma liminar em março, então derrubando parte desse indulto. Vamos só entender o que isso significa. O indulto é o perdão da pena de condenados por crimes que não são violentos ou sem grave ameaça. E essas penas são perdoadas geralmente próximo do Natal, em indulto natalino, para presos que já tenham cumprido mais ou menos um terço da pena, e que significa 30% da pena, e que não tenham sido condenados a mais de 14 anos de prisão. Esses eram os termos até o ano passado, segundo o ministro relator. Só que o decreto de Michel Temer foi mais permissivo, autorizou o indulto para quem já tinha cumprido um quinto da pena e incluiu alguns crimes relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, na autorização para os crimes que poderiam ser perdoados. E isso provocou uma grande polêmica, porque pelo menos 20 presos da Lava Jato já seriam beneficiados com esse indulto. Então, nos termos como ele foi proposto no ano passado, com essas novidades, esses artigos novos do texto foram derrubados e agora o que o Supremo Tribunal Federal faz é analisar a possibilidade desses termos serem autorizados para o presidente da República. O questionamento é: pode o Supremo mexer no texto de um decreto presidencial? Para o ministro Alexandre de Moraes, não, isso seria uma certa invasão de competência, seria o próprio Supremo tentando legislar numa questão que não caberia aos ministros. Então, esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes e o voto do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, foi no sentido contrário, dizendo que seria, na verdade, esse decreto nos moldes, como Michel Temer propôs, seria um estímulo à corrupção no país. É um recado passado de que o crime compensa no Brasil, porque condenados recentemente por crimes de colarinho branco, por corrupção, por exemplo, poderiam se safar de suas penas. Agora, o julgamento foi suspenso e vai ser retomado nesta quinta-feira com o voto dos outros ministros. Cíntia.